todo mundo, sejam bem-vindas, bem-vindos. A gente vai dar início à avaliação do trabalho de conclusão de curso da Heloísa Zappellini, me orientando no curso de Relações Internacionais. Agradeço a presença e por terem aceitado o convite a Adriana Santos Correia, o Vitor Félix. A Adriana e o Vitor são egressos do nosso curso de graduação, a Adriana também do nosso programa de mestrado. Mais do que egressos do nosso curso, foram e são até hoje parceiros também dos nossos projetos de extensão aqui no âmbito da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, cujo trabalho da Elo é um fruto também da iniciação científica dela e das atividades de extensão que ela desenvolve na cátedra. Mas acho que mais importante do que isso é a possibilidade de poder contar mais uma vez com a Adriana e com o Vitor, que são dois amigos que eu tive o prazer, a oportunidade de fazer durante a graduação e continuo aí nesse contato com eles, de vez em quando chamando eles para trabalhar com a gente aqui de graça, mas na maioria das vezes compartilhando as crises do trabalho humanitário mundo afora. Então, a gente vai seguir a nossa rotina. A Elo vai fazer uma apresentação bastante breve, só para contextualizar quem está acompanhando a gente nessa apresentação, porque vocês já tiveram oportunidade de ler o texto enviado com antecedência. E aí, na sequência, eu passo a palavra para vocês. A gente acabou não definindo se seria primeiro a Adriana, primeiro o Vitor. Aí a gente vê, pelo critério do fuso horário que eu usei na banca anterior, seria primeiro o Vitor, porque ele vai ter sono mais cedo, tá, Adriana? Aí a gente começa no fuso do Vitor, depois passa para a Adriana, que está tranquila, ainda está no fuso atrasado. Não chegou nem o final da tarde lá para ela. E aí depois da arguição de ambos, a gente volta para a Heloísa fazer os comentários sobre as reflexões, perguntas, provocações e tudo mais que surgir. Então, Elo, fica aí à vontade, você tem entre 10 e 20 minutos, o tempo que você julgar que é necessário para fazer sua apresentação. Tudo bem. Então, só para falar brevemente, eu sou Heloíse e toda vez que eu vou me apresentar assim, eu sempre falo que eu sou do interior do Paraná. E eu julguei importante mencionar isso hoje porque, por se tratar de um tema de migração, por mais que não tenha enfrentado as mesmas dificuldades que um migrante internacional, ele com certeza enfrenta, mas a gente passa um pouquinho, às vezes, por sair de um estado, por sair de onde a gente vem, para algumas questões de lugar que a gente não conhece, da cidade que a gente não conhece. Não enfrentei as dificuldades do idioma, mas com certeza enfrentei algumas outras. E a escolha desse tema, ela se deve muito pela questão até da minha escolha de graduação. Eu escolhi fazer Relações Internacionais, porque uma vez, no final do meu ensino médio, li um texto do Acnur, comecei a procurar, e naquele negócio de salvadora do mundo, que me pegou no final do ensino médio, fiquei comovida com essa questão de migração, refúgio, comecei a procurar mais, comecei a cursar Relações Internacionais, queria só te agradecer. E foi assim que eu conheci a cátedra. Então, a cátedra ela também ela vem comigo desde o meu primeiro ano da faculdade e agora finalizando também. E por isso que esse tema ele foi tão importante para mim e usar ele como a conclusão do meu curso. Então, a metodologia que eu usei para fazer esse trabalho foi principalmente referências bibliográficas que eu peguei, autoras muito conceituadas na parte de migração, principalmente quando a gente vai conversar sobre a questão dos migrantes venezuelanos, aqui principalmente no Mato Grosso do Sul. As referências que eu utilizei principalmente foram os relatórios da ONU, os relatórios da OIM, os tratados e as legislações tanto nacionais quanto internacionais, também alguns dados do Ministério da Cidadania que a gente traz para conversar sobre principalmente a cidade de Dourados e algumas discussões muito relevantes dentro mesmo do grupo de estudo. Então, a gente tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo. Agora que eu estou nesse momento tentando sobreviver ao doutorado, para conversar de fato, para introduzir o nosso tema, eu vou trazer
eu trago no texto a questão que a Carolina Mulher ela traz. Então ela vai falar que as crises elas funcionam em cascata. Então ela vai começar lá nos Estados Unidos em 2001 com a guerra ao terror, depois a crise econômica que vem ali em 2008, a crise do subprime, vai seguir para os deslocamentos no Oriente Médio e na África para a Europa, vai desencadear aqui a onda rosa e de fato que a gente começa a ver o impeachment em 2012 do presidente paraguaio, depois os protestos aqui no Brasil e vai acarretar na crise da Venezuela, né? Se for para a gente passar bem rapidinho. E é interessante trazer tudo isso que a Carolina Mulan ela traz justamente na introdução, porque a gente começa com esse dado de 120 milhões de pessoas deslocadas e que a cada ano eles quebram um recorde de deslocamento. Então, são 12 anos que todo ano é quebrado um recorde de deslocamento em massa. É justamente para a gente entender que as ondas de migração, elas não são de agora, elas não são de 2017, com a crise da Venezuela, elas não são de 2010, elas são muito anteriores a isso. E por isso que o Global Trends, ele traz justamente esse marco todos os anos. A gente vai pensar nessa pesquisa que eu trouxe, principalmente a diferenciação do refugiado e do migrante, né? Que além das implicações práticas do direito, elas têm uma grande diferenciação, porque, assim, se você for considerar uma pessoa como um refugiado, você vai estar muito atrelado à questão política, social, que você vai definir aquela pessoa como refugiado ou não. E daí vai surgir o que a Liliana Jubilu ela traz para o Brasil, já existia em alguns estudos de alguns outros países, que são os migrantes em crise. Ela vai trocar ali aquele negócio de crise, de imigrantes, justamente porque não é um defeito, não é um problema, mas vai trazer vai trocar essas palavrinhas para migrantes de crise, justamente porque é um processo que eles estão passando, mas que nem sempre vão estar nessa condição. Então, para pensar nas questões legais, né, de legislação, nas questões tanto do Brasil quanto fora, a gente tem alguns tratados importantes, alguns marcos muito importantes. Então, a gente vai pensar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no contexto ali, final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, em que essa declaração ela vai colocar que todo ser humano tem direito a migrar, tem direito a sair do país de origem e ir para onde ele quiser. Isso é um direito de todos os seres humanos. Para a nossa pesquisa, foi importante trazer também a Convenção do Estatuto de Refugiados, porque vai colocar de fato o que são os refugiados, por que eles fogem dessa nomenclatura, que são aqueles que estão passando por um temor de perseguição política, de perseguição social, econômica, enfim. E depois o que vai trazer de fato o que é a questão dos venezuelanos hoje em dia, que é a Declaração de Cartagena de 1984, que ela vai ampliar os parâmetros até da Convenção de 1951, que são sobre os temores de perseguição. Então, nem sempre esse venezuelano que chega aqui da crise do nosso século, ele está atrelado a ser considerado um refugiado. Ele pode ser enquadrado nessa Declaração de Cartagena. Então, essas implicações elas são importantes justamente para a gente entender e colocar no papel os direitos que eles vão ter quando eles chegam aqui no Brasil. Depois a gente tem o Estatuto do Estrangeiro, que é marcado, isso já na legislação nacional, que é marcado por esse nosso contexto passado nosso contexto militar, que vai entender que o migrante, o refugiado, ele não é nada, ele fica à parte da sociedade, então ele praticamente não vai ter mais nenhum direito. E a gente depois reestrutura isso com a nova Lei de Imigração de 2017, com os marcos que traz para esse migrante, que ele vai ter direito a sistema básico de saúde, ele vai ter direito a uma carteira de trabalho, ele vai ter direito a FGTS, a um sistema bancário. Ele só não vai ter direito de votar, por enquanto, mas já amplia muito mais do que era considerado pelo Estatuto do Estrangeiro e nos anos passados.
O nosso trabalho, a minha pesquisa, ela vai pautar justamente na questão da OIM. A OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, ela atua no Brasil para o acolhimento, de acordo com os relatórios, né, dela mesma, ela vai atuar no acolhimento, na estruturação e interiorização desses migrantes, principalmente venezuelanos, que são estudados aqui. Só que a gente vai ver, com o prosseguir da pesquisa, que beleza, ela se encontra ali na fronteira, em Pacaraima, ela faz o ordenamento desses migrantes para trazer para cá, mas ela praticamente ela traz eles, mas não dá muitas outras condições. Então é como se ela chegasse aqui e deixasse eles soltos, digamos assim. Então a OIM ela tem uma história muito interessante, na verdade ela é bem parecida com as outras organizações internacionais, ela vai surgir no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, enfim, e que no Brasil ela vai ser muito mais vista após a Operação Acolhida. A Operação Acolhida, ela inicia com o governo brasileiro para tirar esses migrantes da fronteira, porque em 2017 eles passaram a ser, os migrantes ali da fronteira, os migrantes venezuelanos, eles passaram a ser 10% da população local. Então, isso vai sobrecarregar, de fato, a infraestrutura da cidade. Então, sistema de saúde, sistema de educação, até presídios, acaba sobrecarregando todas essas infraestruturas e o governo ele tem a ideia, junto com os militares, de realocar esses migrantes. E para onde que eles vão realocar? Vão realocar para as cidades do sul, vão realocar aqui para o Mato Grosso do Sul, e para algumas outras cidades que têm uma estrutura um pouco melhor para trazer eles. Depois a gente vai ver em quais meios que vai ser trazido. Pode passar, por favor. Os projetos da OIM. Então a gente sabe que a OIM está presente na fronteira, lá em Pacaraima, para fazer o acolhimento desses migrantes. E ela tem dois projetos que vão se destacar bastante, que é o projeto Oportunidades e o projeto das Migracidades. O projeto Oportunidades nada mais é que são as discussões sobre a entrada do mercado de trabalho desses venezuelanos, desses migrantes. Então, ela vai colocar discussões na sociedade, vai falar o que as empresas elas ganham por inserir esses migrantes no mercado de trabalho brasileiro e vai fazer com que essas empresas também tenham iniciativas de trazer o migrante. Tipo, ela vai falar, ela vai dar alguns motivos pelo qual seria interessante colocar esses migrantes. Então, a gente vê isso principalmente em São Paulo, com algumas empresas de tecnologia. A gente vê também nas empresas calçadistas, que não fica só à mercê, como a gente vai ver aqui no Mato Grosso do Sul, de frigoríficos. Então, por exemplo, aqui em Dourados, a gente não tem o projeto Oportunidades, a gente não tem os projetos da OIM. E a gente vai ver que o trabalho que fica para esses migrantes são basicamente os que a gente vai chamar de chão de fábrica. Então, eles vão estar muito presentes em frigoríficos, como na JBS e na própria BRF. Depois a gente vai ter o projeto Migracidades, que também é uma iniciativa da OIM com uma universidade do Rio Grande do Sul, que vai tentar capacitar alguns atores locais, como os governos, para fazer com que haja um engajamento, melhoria de políticas migratórias, promoção de visibilidade, e até que Dourados se destaca nisso. Dourados ele recebeu o selo já da OIM do Migracidades, porque tem uma questão de que o próprio governo local vai preencher esses relatórios e eles vão ver que, legal, Dourados ele segue o que a gente propõe de visibilidade para essa população. Mas não é o suficiente. Dourados, a gente vai estar falando da quinta maior cidade do interior que está recebendo esses migrantes, mas que não tem nenhuma estruturação após a chegada deles. Então, a gente começa a se questionar por que a gente não tem tanta presença da OIM, sendo que ela está presente nas cidades do Sul, ela está presente em Santa Catarina, ela está presente em São Paulo, ela está presente em algumas cidades que nem fazem
tanto a questão da interiorização quanto Dourados faz. No Centro-Oeste, apenas o Distrito Federal que tem um escritório regional da OIM. Por que Dourados, que é uma cidade que tem essa grande capacidade, que recebe esses venezuelanos, por que não tem um escritório local da OIM? Então, ela poderia muito mais se destacar nesse âmbito, destacar nos projetos que ela mesma tem, porque aqui tem espaço, mas ela não se vê na condição de, por enquanto, colocar um escritório regional, de colocar essas próprias iniciativas que ela mesma propõe. Só para passar o gráfico do Ministério da Cidadania, aqui, Dourados, né, ali como a quinta maior cidade de interiorização. As 3 primeiras na verdade, só Curitiba e São Paulo, que são as capitais, mas depois a gente tem Manaus e Dourados como a quinta maior cidade, que nem é uma capital, mas que tem esse grande volume de população. E daí ali, no último slide que eu coloquei, que são os principais motivos pelo qual essa população ela chega aqui. Então, a gente tem principalmente a reunificação familiar, reunificação social e também as vagas sinalizadas, que são dessas empresas que eu mencionei, mas que acaba ficando apenas como pontos frigoríficos. Quantas mais vagas podiam ser geradas, oportunidades para essa população, se tivesse a estrutura da OIM presente aqui, por exemplo. E, basicamente, foi isso. Foi uma breve apresentação. E eu acredito, pela conclusão que eu tirei ali no meu trabalho, no final dessa pesquisa, que ela poderia, sim, colocar em prática tudo isso que ela propõe por essas outras cidades, em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, se ela tivesse um escritório regional presente, se ela fosse muito mais presente do que no papel. E seria isso. Beleza, Elô. Obrigado pela apresentação, dentro aí do tempo programado. Agora a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa da avaliação, com as arguições do Vitor e da Adriana. Podemos começar por você, Vitor, sem problema? Não tenho problemas, mas, assim, muito gentilmente, Adriana, se você quiser começar, a gente passa a palavra. Não tem problema para mim quanto ao horário. Não, acho que a gente pode deixar sobre o horário, assim, acho que é importante. Pode começar, professor Vitor. Muito obrigado, professora Adriana. Bom, gente, boa noite a todos aqui presentes. Eu sou o Victor Félix. Tenho a satisfação de ser egresso do curso de Relações Internacionais da FGV, assim como a Adriana, assim como a Heloísa será também. Sou mestre em análise de políticas públicas pela Universidade de São Paulo e atualmente sigo no doutorado em políticas públicas da Universidade Federal da ABC, trabalhando no âmbito acadêmico, no âmbito empírico, né, no profissional com política migratória. E aí eu faço alguns apontamentos no seu texto, Heloísa, que é um texto muito rico, muito bom. Acho que vale a pena começar te parabenizando pela sua escrita, pela forma como você construiu o seu texto, mas trago alguns apontamentos que eu acho que vale a pena para uma versão final, né, uma versão corrigida depois de todo esse processo e fazer o depósito no repositório da UFGD. Acho que o primeiro ponto que eu anotei depois com mais calma, mais tranquilidade, né, depois de passar todo esse processo e dentro do tempo hábil que você terá, vale a pena fazer uma revisão gramatical, não profunda, mas vale a pena verificar algumas frases e alguns parágrafos da forma como eles estão estruturados, o que faz parte desse processo também, não é um grande erro, mas é um detalhe que acho que vale a pena para a versão final. Deixa eu abrir o arquivo aqui novamente, vou fazendo o jogo com o arquivo e com as minhas anotações. Eu acho muito interessante a sua temática e a forma como você traz a problemática de não se ter um escritório regional ou um escritório local da OIM que possa apoiar
pessoas venezuelanas interiorizadas, e sem muito me aprofundar, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo que trabalha no IEM e falar, mas pô, gente, por que vocês não veem Dourados como um local interessante para desenvolver atividade lá e tal? Ele ficou meio sem graça, meio sem muito o que responder, e aí ele mencionou muito as questões orçamentárias, né, e as dificuldades de ter que priorizar um local em detrimento a outro, e aí determinados locais tendem a concentrar, tendem a priorizar a atenção da OIM em detrimento a outros. E aí eu falei, mas então por que vocês não apoiam no desenvolvimento das capacidades estatais daqueles estados e municípios que têm recebido um tanto de pessoas, né? Porque o projeto Migracidades, por exemplo, poderia impulsionar a cidade de Dourados, o município de Dourados, a construir capacidades em termos de recursos financeiros, em termos de recursos administrativos, estruturais, em termos de mobilização de recursos humanos, para criar mais e melhores condições para receber as pessoas. Não somente deixá-las ali e siga a vida como se tudo estivesse bem, porque no empírico isso não acontece. A gente sabe que as pessoas têm grandes desafios, estão saindo da região norte, vindo para a região centro-oeste, que tem as suas diferenças em termos de integração, acesso à saúde, assistência social, educação, etc, etc. E a resposta caminhou um pouco nesse sentido. E aí, pensando muito na forma como você desenvolveu o seu trabalho, os meus apontamentos vão caminhar um pouco nesse sentido. Porque poderíamos problematizar também a não existência de outros escritórios das agências da ONU, como, por exemplo, o Acnur, que não atuam na região. E por que eles não atuam na região? Né? Acho que vale a pena problematizar isso, mas pensando no caso da OIM, os retornos que eu tive partiram um pouco desse sentido, e os meus estímulos, as minhas considerações vão partir em como a organização poderia apoiar mais e melhores formas de organização, de mobilização de capacidades estatais para receber as pessoas. Voltando ao texto, na página 7, você, no último parágrafo, não, na página 7, na página 8, peraí que eu me perdi, deixa eu abrir novamente, aqui, na página 6, perdão. No primeiro parágrafo, no segundo? No terceiro parágrafo você começa assim. A nova lei para migrações foi um marco positivo de políticas públicas e direito à população migrante no Brasil. Eu acho isso um tanto contraditório. E aí, acho que vale a pena pensarmos que lei não é política, nem vice-versa. Acho que vale a pena a gente fazer essa diferenciação. A legislação, assim como portarias interministeriais, assim como decretos, assim como instruções normativas produzidas pelo CENIG ou por ministérios XYZ, são diferentes daquilo que se materializa enquanto política. Sem dúvida alguma, a lei de imigração traz avanços muito importantes em termos de direitos humanos, sobretudo por mitigar todos os retrocessos com o Estatuto do Estrangeiro, que a gente poderia mencionar aqui até amanhã. Mas existe um grande desafio na nova lei de imigração, que inclusive está em processo de construção, que é a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. Ao não se ter uma política, mas ter uma lei, e aí é justamente isso que eu quero dizer, não se tem uma lei que traz avanços, mas essa lei não se materializa em política. Ainda, infelizmente, não conseguimos materializar a lei de imigração em uma política que possa conceber responsabilidades e atribuições entre União, ou seja, o governo federal, governo estadual e o governo municipal. E não somente esses atores, mas também as organizações internacionais, como a OIM, que é o seu objeto de estudo, e o Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, a gente poderia citar a UNFPA também, PNUD e tantas outras agências da ONU, e também as organizações da sociedade civil que têm trabalhado há décadas no intuito de desenvolver mais e melhores atividades em favor de pessoas refugiadas, migrantes e apátridas no Brasil. Então, eu acho que vale a pena fazer essa diferenciação num segundo momento em que você for fazer a revisão do texto. Seguindo os meus apontamentos aqui, daí eu vejo que, chegando na página 7, no último parágrafo, você começa o parágrafo da seguinte forma: retomando ao início da monografia o contexto anunciado pelo livro, etc, 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 principalmente nesse século XXI.
Ao ler as 7 páginas iniciais de texto, eu vejo que você foge um pouco do seu objeto empírico, porque você traz uma contextualização muito importante que poderia ser recortada anteriormente, ou talvez enxugada nessa introdução, mas que pudesse fazer um diálogo diretamente com a sua temática. E aí eu vejo que fica um pouco vago. Você escreve 7 páginas de coisas muito legais e depois você retoma uma ideia que você falou somente por 2, 3 parágrafos no início do texto. Então, isso dá uma quebrada. Talvez ajustar e entender os posicionamentos dos parágrafos, porque as ideias estão muito bem construídas, tornaria a leitura do texto e a sua construção como todo um tanto mais fluida. É uma sugestão que eu faço. Acho muito positivo que você trouxe a Convenção de 51, o Protocolo de 67 e a Declaração de Cartagena, que entende pessoas refugiadas, aqueles que se encontram em grave e generalizada violações de direitos humanos, justamente nesse cenário que pessoas venezuelanas têm sido reconhecidas, né, enquanto pessoas refugiadas. Passando um pouco o texto, na página 14, você traz um gráfico, gráfico 2, que é sobre... O título do gráfico é Imigração Venezuelana em Números para Países Vizinhos em Milhão. Esse gráfico eu achei um tanto confuso. Eu não consegui entender muito bem. Na verdade, eu consegui entender bem a sua ideia, mas, por exemplo, o gráfico, a ascendência dele é por 60, 80, 100, 200, e aí você no título coloca em milhão. Seriam 200 milhões de pessoas? Eu acredito que não. Acho que vale a pena rever isso. Não acredito não, certamente não é. Acho que vale a pena verificar isso no momento posterior. Aí eu chego no meu ponto, já para também não estender tanto, e também não me tornar tanto repetitivo. Na página 15, no penúltimo parágrafo, você começa assim: além das políticas de proteção e assistência, a implementação de programas voltados para a integração social e econômica dos migrantes é essencial para assegurar que possam reconstruir suas vidas com dignidade. Eu acho isso fundamental, e é justamente a partir daqui que que temos uma problemática da OIM não seguir o desenvolvimento de projetos que possam versar não somente sobre a interiorização, ou seja, de tirar as pessoas da região norte e levar as pessoas para a região centro-oeste, mas como isso se dá no intuito de assegurar os seus direitos a partir do que se prevê na Constituição e também articulando mais e melhores ações com estados e municípios. De forma geral, talvez não fosse necessário ter um escritório da OIM, mas que a OIM pudesse ajudar o estado de Mato Grosso do Sul e o município de Dourados, sobretudo, no desenvolvimento de capacidades institucionais. E isso poderia ser implementado por meio do projeto Migracidades, né? Embora Dourados tenha um selo, eu acredito que ainda sofra com muitos desafios, em termos de xenofobia, em termos de inserção no mercado laboral, que por vezes as pessoas estão ocupando cargos de subemprego, que são empregos que nem mesmo os próprios brasileiros têm interesses, por vezes, em ocupar. Então, acho que vale a pena você aprofundar um pouco nesses pormenores de identificar em quais lacunas a OIM poderia ajudar o governo local, seja ele na esfera estadual ou seja na esfera municipal, a desenvolver mais e melhores atividades com o intuito de apoiar as pessoas ao chegarem no município de Dourados. Eu vejo muito interessante você trazer a discussão que a professora Júlia Bertino e a professora Janine Borba fazem sobre migração de crise, porque é um texto muito bom, de fato, pensando que o fluxo migratório ele deve ser seguro, ordenado e regular, conforme prevê, inclusive, a própria OIM, e a gente precisa buscar mecanismos para tanto. E esses mecanismos e instrumentos devem ser desenvolvidos, acredito, de maneira coletiva, ou seja, se compartilhando responsabilidades e atribuições entre todos os atores que estão dentro do contexto migratório, inclusive a própria comunidade migrante, que deve participar da construção de mais e melhores iniciativas que versem sobre si e a sua existência. Né? Não podemos esquecer que também o governo local, o governo estadual, o governo federal, as organizações internacionais e as organizações da sociedade civil, mas também o próprio público-alvo dessas iniciativas. Na página 19, você menciona algumas organizações que trabalham, né, no contexto migratório no Centro-Oeste, e aí você cita a Caritas em Brasília. Acho que vale trocar Caritas em Brasília por Caritas Brasileira.
pensando nas questões organizacionais da Cartas, mas isso também é uma questão mais de perfumaria do que necessariamente um erro. Deixa eu ver aqui. De forma geral, é isso. Acho que os outros comentários são elogios. Ok. E aí eu passo pelas anotações que eu fiz aqui agora. O seu texto ele é muito bom, e eu vejo que você, inclusive, poderia ter criticado um pouco mais, com maior profundidade, as organizações, que por vezes são vistas como salvadoras, mas existem muito problemáticas no desenvolvimento dos seus trabalhos. Então, talvez o espaço da academia seja um local pertinente de fazer essa crítica, de pensar em como estão desenvolvendo os seus trabalhos, por que desenvolvem dessa forma, quais são os objetivos e aonde elas pretendem chegar com essas atividades desenvolvidas, porque certamente elas não são as salvadores da pátria, elas têm muitas problemáticas internas que se reverberam diretamente em como atuam o Brasil afora, seja no projeto Oportunidades, seja no projeto Migra Cidades, desenvolvido com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acho que você poderia ter sido um pouco mais crítica nesse sentido, trazer um pouco mais de Heloíse ao dizer por que a OIM não está aqui, quais as implicações disso e no que ela poderia apoiar em mais e melhores iniciativas. E eu acho que, caminhando um pouco nesse sentido, da forma como eu sugiro, pensar um pouco como a falta de atuação mais concreta da OIM ocasiona ou não ocasiona na mobilização de capacidades estatais no município de Dourados. Que, ao desenvolver esse trabalho em conjunto e buscar mais e melhores ações em diferentes frentes, talvez pudéssemos ter um cenário de acolhida, sobretudo de integração das pessoas venezuelanas no município, de uma maneira algo melhor do que nós temos visto atualmente, diante dos grandes desafios que se fazem presentes no município de Dourados. Eu acho que os meus comentários são esses. Mais uma vez, parabéns. Acho que só para finalizar, e puxando um pouco mais para o lado de pesquisador, acho que faltou, talvez, a sua pergunta de pesquisa em formato de pergunta. Confesso que eu não encontrei. Talvez valha a pena depois um exercício junto com Hermes, colocar isso no seu texto, que acho que ao desenvolver uma pesquisa acadêmica, a gente sempre parte de uma pergunta, e essa pergunta tem que estar em formato interrogativo, e isso não foi encontrado. Mas, de forma geral, você construiu um texto muito interessante, te parabenizo por isso, tem que criticar, sim, o trabalho das organizações, e tem que pesar a mão, tem que trazer um pouco mais de Heloíse no seu texto, e isso não tem nenhum tipo de problema. Então, no processo de revisão, caso você se sinta confortável, vale a pena partir um pouco mais nesse sentido, essa é a minha sugestão. E de forma geral, dá para ver que você e seu orientador desenvolveram um trabalho bem interessante, em parceria muito, muito próxima. Eu acho que é isso. Se eu lembrar de alguma coisa, talvez em outro momento eu faça os meus apontamentos, tá bem? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Heloíse e Hermes. Sempre um prazer estar envolvido em qualquer atividade que envolva a UFGD, de forma geral. Contem muito comigo. E é isso, gente. Obrigado. Valeu, Vitor. Obrigado pelas observações, pelos apontamentos. Acho que a Heloíse, depois, ao final da fala da Adriana, volta em algumas questões e a gente continua dialogando aí sobre isso e sobre como pesar a mão, né, na IEM. Sobre o selo do Migra Cidades aqui de Dourados, a gente perdeu, né? Dourados perdeu porque não deu conta de preencher o formulário, né? Coisas da vida. Depois te atualizo de São Paulo, de Dourados em off. Bora lá, Adriana. Você viu como o Vitor voltou para São Paulo? Ele tá paulistaninho para falar? Você percebeu? Ai, eu tô tão confusa com os sotaques que eu já nem sei mais. Só fala espanhol agora, né? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de fazer parte dessa banca e parabenizar a Heloíse pelo texto. Eu, assim como o Vitor, como egressa da UFGD, que também trabalhei bastante na cátedra, fico muito orgulhosa de ver essa nova geração de acadêmicos, já fosse muito antiga, mas de ver o empenho, as reuniões que eu pude participar
da cátedra, a Heloísa sempre estava muito presente, sempre se demonstrou uma pessoa muito ativa nas atividades. Eu acho que isso é o que, de fato, forma o profissional, né, de diferentes áreas, não somente as aulas ali. Eu acho que os projetos da cátedra preparam a gente tanto para o mercado de trabalho quanto para a área acadêmica de uma forma muito melhor. E bom, vou apresentar um pouco sobre também meu background, que eu acho que também pode ajudar a entender um pouco dos apontamentos que eu fiz no texto. Também sou egressa do curso de Relações Internacionais da UFGD, tenho mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos, atualmente sou mestranda em Integração Latino-Americana pela Universidade de La Plata, na Argentina. Trabalhei durante um bom tempo na Operação Acolhida, diretamente como oficial de proteção lá nos abrigos, em Roraima. Então, essas questões da Operação Acolhida, eu acho que merecem muitas críticas, assim como disse o Vitor. Eu acho que é muito importante, principalmente para as cidades que estão na ponta, de olhar para isso. Então, eu te parabenizo mais uma vez por ter trazido esse tema. E, bom, atualmente trabalho na missão de verificação de paz da ONU na Colômbia. Então, mas ainda sigo acompanhando, e também pelo mestrado, os temas de migração e refúgio, e agora um contexto também mais interno aqui na Colômbia. Eu compactuo com muito do que o Vitor falou, principalmente a nível de metodologia, a parte mais chata da pesquisa, né? Eu senti um pouco de dificuldade para encontrar essas coisas que são marcantes na pesquisa, como a pergunta de pesquisa, talvez especificar um objetivo geral, objetivos específicos. Eu vi um pouco no resumo do texto, mas não necessariamente na introdução, que eu acho que deveria estar aí de forma um pouco mais marcada. Na sua apresentação aqui, você falou sobre as professoras que utilizou, né, como marco teórico, a Julia Bertino Moreira, Liliana Jubilu, mas eu acho que talvez seria interessante encontrar um espaço na introdução e que marque que esse seria mais ou menos o seu marco teórico e mais essa coisa de estrutura mesmo do texto acadêmico. Algumas reflexões mais gerais. Eu fiz algumas anotações no texto, no arquivo em PDF, depois eu posso compartilhar, para que fique mais fácil também de identificar coisas mínimas de revisão, às vezes de ortografia, ou talvez alguma ideia que não ficou tão bem formulada e que talvez ficou um pouco confuso, mas aí eu coloquei alguns comentários. Vou então partir para a parte mais substantiva e teórica e talvez conceitual de alguns temas. Quando você traz a diferenciação, né, entre crise migratória e migrações de crise, que são conceitos, né, propostos pela Julia Bertino Moreira e a Janine, é super interessante, mas eu acho que talvez o recorte que você utilizou para o texto, ele talvez não seja a parte que traz o cerne da reflexão que elas pretendem fazer com o texto. Então, fica um pouco contraditório, eu diria, a forma do recorte que está. Então, eu retomo um pouco o que acredito eu que seria talvez um recorte mais adequado, que tenha talvez a ideia geral que elas queriam passar, né? A ideia de crise migratória, elas falam muito que é um tema usado sistematicamente, usado pela mídia principalmente, para falar sobre os processos migratórios, como eles afetam, né, como eles impactam a vida dos países receptores. Eu vejo aí até um caráter meio securitista, né, do diálogo, da mídia, de dizer que migração é uma coisa ruim, que vai ter impactos ruins para a população. E quando ela fala de usar o termo migração em crise, é olhar para o imigrante, para o processo de migração, de uma maneira mais holística, né? Que seja capaz de, através desse ato de fala, explicar que o imigrante ele tem uma vida prévia ao processo de migração, ou seja, a vida do imigrante não se resume ao processo migratório. Então, eles estavam no país de origem devido a vários problemas de crise, sabe? Então, é uma coisa que talvez geraria muito mais empatia aos países
atores e as pessoas, do que o outro tipo de discurso de crise migratória. Então, é um olhar mais holístico e também que vai incorporar as dificuldades e necessidades que esse imigrante vai ter no país de acolhida. Eu acho que esse seria o principal cerne das diferenças e que talvez ficou um pouco confuso no recorte que você utilizou para falar sobre o tema. Então, eu acho que talvez seria interessante uma revisão nesse sentido. Como o Vitor havia mencionado, é muito interessante essa conjuntura que você traz, né, sobre os marcos normativos a nível internacional, que eu acho que é essencial para poder entender em termos de lei, né, no Brasil, como o Brasil tem avançado, por exemplo, com a lei de imigração e outras ações mais específicas, né, com a população venezuelana. Mas quando você aborda a parte da Convenção de 1951 da ONU e vai falar sobre o protocolo de 67, eu pontuei isso, mas eu acho que é importante focar, quando fala da Convenção de 51, sobre a limitação geográfica e temporal que a Convenção tinha e também que o protocolo de 67 ele não cria variedades ou novas categorias de refugiados, senão ele tira essas limitações geográficas temporais. Eu acho que no texto você utilizou a palavra de criar novas categorias de refugiados e o protocolo não faz isso. Ainda falando sobre o âmbito normativo, achei muito importante trazer a Declaração de Cartagena, que eu acho que é um marco crucial para a gente entender como o Brasil tem atuado na resposta aos venezuelanos, mas eu acho que cuidado também com algumas generalizações, assim, porque a Declaração de Cartagena, nem todos os países que assinaram e ratificaram reconhecem os venezuelanos como refugiados. Você tem adotado isso. Por exemplo, a Argentina segue, não usa essa concepção mais ampla assim, deles como refugiados, segue usando um modelo bem tradicionalzão da Convenção de 51. Então, porque você apresenta como exemplo o caso brasileiro, mas em algum momento isso fica como se fosse algo geral, assim, que todos os países que estão na Declaração de Cartagena adotam essa mesma medida. E, na verdade, isso vai mudar muito de cada país, né, na América do Sul, e que tem a ver também com outros processos de integração regional, por exemplo, o Mercosul, que às vezes impactam muito mais a forma como os países têm respondido ao fluxo venezuelano do que a própria Declaração de Cartagena em si. Então, é algo mais nesse sentido. E eu acho que é muito importante esse enfoque, né, já que seu objeto de pesquisa é a OIM, eu acho que é uma organização muito importante nesse processo da operação acolhida e outros processos de apoio à população migrante, mas eu acho que em alguns momentos se confunde um pouco sobre qual é a responsabilidade real que tem uma organização internacional que atua no Brasil e qual é a responsabilidade do Estado brasileiro. E em algumas partes, eu acho que das primeiras páginas, você cita a interiorização como se fosse um processo isolado. Cita a interiorização como se fosse um programa, sem citar a operação acolhida. É impossível dissociar uma coisa da outra, porque a interiorização é uma estratégia dentro da operação acolhida. Então, eu deixei isso bem marcado também, mas eu acho que é importante porque, de fato, o funcionamento da operação é extremamente complexo e eu, como trabalhei aí no Subcomitê Federal de Interiorização e tal, eu acho que realmente é difícil de compreender, mas é importante, pelo menos de forma macro, ter essas diferenças. Então, a interiorização não é um programa, é uma estratégia dentro da operação acolhida e que é uma iniciativa do governo brasileiro. Acho que isso também é importante, porque em alguns momentos fica parecendo que o governo está apoiando uma iniciativa da ONU. Não. É um governo brasileiro que tem grande parte de todo o controle, é quem coordena a operação e conta com o apoio dessas organizações, da sociedade civil e demais projetos. Então, também ter isso bastante em conta, porque isso muda um pouco a forma como descrever, né? E a OIM, dentro do processo de interiorização,
é uma das organizações-chave. Antes atuavam principalmente no processo de triagem lá em Pacaraima, depois assumiram o PRA, que são os postos de recepção e apoio, que é onde tem um acolhimento temporal. Então, assim, eles têm cada vez mais se inserido dentro da Operação Acolhida, além das outras atividades em outros lugares. E, de fato, eu acho que falar sobre essa importância está tudo bem, mas tem em conta que a responsabilidade primária de tudo isso é do Estado brasileiro. Eu acho que isso tem que estar sempre reforçado. E, como o Vitor havia mencionado, acho que poderia utilizar mais páginas do trabalho para especificar sobre a problemática de Dourados, né, ou sobre o Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso ficou muito mais para o final, e que é a parte mais substantiva, eu acho que do trabalho. E isso também, por exemplo, você cita sobre a interiorização em cima, depois cria um capítulo somente sobre a operação acolhida. Eu acho que juntar tudo isso já facilita. Deixa eu ir passando aqui. E eu acho que, no geral, é isso. E tem um momento também que você traz sobre as agências, né? Cita as agências que estão envolvidas no processo de resposta aos venezuelanos, mas de uma forma como se elas só viessem para o Brasil depois da crise venezuelana, que é o Acnur, o PNUD, tem algumas outras agências. Eu acho que tomar um pouco de cuidado, às vezes, com essas afirmações, porque, de fato, essas agências já estavam em outros processos, inclusive de migrações e refúgio, antes mesmo, né, do fluxo venezuelano. E como o Vitor disse, por um caráter também de orçamento, muitas vezes os doadores internacionais, quem financia os projetos dessas organizações, eles limitam na rúbrica que só pode ser executado em Roraima, só pode ser executado no Norte, que é onde, de fato, a parte midiática mostra também a nível internacional. Então, não mostra depois para onde vai os imigrantes que são interiorizados, né? E eu acho que isso, talvez explorar um pouco mais sobre os impactos dessa migração em Dourados, e aí, para talvez trazer exemplos mais práticos de como a OIM poderia ajudar, mas principalmente nessa construção de capacidades que o Vitor falou. Eu recomendo também a dissertação do John Lucas Zanoni, que também foi nosso colega do mestrado, que ele faz, né, esse recorrido, né, desde os primeiros fluxos de venezuelanos, como é que foi toda a questão normativa, até o processo de interiorização em Dourados. Eu acho que vale muito a pena, para utilizar da problemática para pensar e eu acho que é muito interessante essa coisa de você propor, né? Propor o que a OIM poderia fazer. Eu acho que é muito interessante nesse sentido, que talvez explorando mais as problemáticas isso possa aparecer de forma mais clara. E eu acho que na conclusão talvez faltou um pouco isso, assim. Eu acho que o capítulo de conclusão faltou amarrar um pouco todas as várias informações e ideias soltas no texto. Eu acho que quando você organizar novamente a introdução e aí marcar melhor objetivo, pergunta, isso vai ficar chave para você fechar a conclusão depois, respondendo essas indagações que aparecem na introdução. E isso, assim, no geral, te parabenizar pelo texto, pelo tema escolhido, e eu acho que é super importante também essa experiência que você tem tido na cátedra para ter essa visão, para apresentar, né, as informações que você apresenta, assim, são muito, muito, muito importantes, assim. E é isso, assim, obrigada mais uma vez pelo convite da banca. Depois eu te envio os documentos com os apontamentos e também fico à disposição caso tenha alguma dúvida sobre algum tema que claro, pode me mandar mensagem e, enfim, a gente está aí para isso. Obrigada. Beleza, Adriana, obrigado também pelas
pelas contribuições, pelas sugestões, as recomendações. E você viu que escapou ali uns recorrido, compartilho, você viu também, né, Vitor? Ela está internacionalizadíssima. Vai lá, Elô, depois de você eu falo um pouquinho também. Mas, assim, eu queria agradecer, na verdade, o Vitor e a Adriana. A Adriana eu já conhecia também pelo grupo de estudos, o Vitor só tinha ouvido falar muito bem pelo Hermes. Agradeço a presença de vocês, eu sei que é difícil pela rotina que vocês têm, mas agradeço de verdade por estarem aqui. Eu acredito que tudo que os dois falaram, acho que ajuda bastante na estruturação do texto novamente. Não penso em largar a academia, pelo menos não totalmente, mas também não sei se eu vou engatar direto para o mestrado, assim, para a vida acadêmica, mas com certeza essa pesquisa ela vai virar algum artigo, alguma coisa, algo para ser publicado. Eu acho que todas as considerações elas foram muito válidas. Eu acho que a questão da pergunta, ela já começou a me afligir quando eu estava, acho que no terceiro ano. Eu lembro que eu tive essa matéria com o Matheus, e eu já sabia que meu tema ia ser esse, mas desde lá eu sabia que meu tema ia ser isso, mas não soube formular muito bem a minha pergunta de pesquisa. Acho que é uma coisa para eu pensar novamente. Deixa eu ver aqui. Acho que tudo que a Adriana falou, por ser uma questão mais não tão gramatical, mas de formulação das ideias, é uma coisa que eu preciso pensar um pouquinho para reescrever, mas eu acho que tudo que você falou realmente é muito válido, coisas que passaram pela minha cabeça, mas que não consegui escrever, colocá-las no papel. Mas acho que seria isso. Também acho que o Vitor, eu concordo com o Vitor no sentido de que faltou criticar um pouco mais a OIM. Foi um dos comentários que o próprio Hermes fez, mas não, enfim, vou pensar nisso também. E o João Lucas Zanoni, o texto dele, eu já tinha lido também, mas acabei não colocando na dissertação. Acredito que seja isso e vou reescrever algumas coisas. Beleza, Elô. Acho que tem, assim, de tudo que o Vitor e a Adriana falaram, que você tomou nota, eu acho que tem duas questões que são essenciais, assim. Vou começar por essa da Adriana, que é lá o trabalho da Júlia e da Janina, essa ideia de inverter a lógica da crise migratória para uma migração de crise. Porque não é só um jogo de palavras, né? Mas é também uma perspectiva de como que essa narrativa ela precisa ser invertida. Quando a gente pensa esse contexto que trouxe a Operação Acolhida, e aí quando a gente relembra como todo esse processo começa, tem um contexto político nacional que leva a isso. Então tem lá o impacto, né, dos serviços públicos em Roraima, principalmente em Pacaraima, mas também em Boa Vista, né, o estado mais distante do restante do Brasil, o estado que tem uma série de fragilidades por conta de toda a estrutura logística, todas as questões que envolvem a integração ou a baixa integração ao restante da federação. Mas tem uma variável que é fundamental. Existiu uma pressão política muito grande em cima dos representantes de Roraima no governo federal, sobretudo no Senado, porque a gente está falando do início da Operação Acolhida no governo Temer, que era um governo muito frágil. O Temer estava, em alguma medida, pressionado pelas várias denúncias que existiam contra ele, já naquele contexto pós-impeachment da Dilma, e tinha ali uma pressão muito grande para a abertura de um processo de impeachment também contra ele. E uma das figuras que, de alguma forma, sustentava ele dentro do Congresso era o Romero Jucá, que era senador, à época, por Roraima. E o Romero Jucá, de alguma forma, entre aspas, cobra isso. Fala, e aí, eu estou sofrendo uma pressão aqui do meu eleitorado, correndo o risco
né, de não me reeleger, das pessoas que eu apoio perderem as eleições, e o governo federal não vai dar resposta nenhuma a isso. Então, de alguma forma, a resposta que o governo brasileiro apresenta é mais uma resposta à crise migratória do que à migração de crise. Então, o sujeito da resposta não é o migrante que estava ali, né, por uma série de vulnerabilidades que ele vinha sofrendo desde a Venezuela, desde o processo de deslocamento até a situação que ele se encontrava, mas o sujeito político que se sentiu, né, ameaçado por aquele contexto. Então, acho que é uma questão semântica, é uma construção de narrativa, mas que também demonstra um pouco como que, em alguma medida, aquele momento que a gente observava, como que a imprensa passou a abordar, a imprensa abordava muito menos as vulnerabilidades dos migrantes que estavam ali em função da crise e muito mais a crise que surgia a partir da presença deles. A xenofobia, a gente morando na rua, aumento de criminalidade, posto de saúde sem poder dar conta da população, enfim, tinha lá um contexto de crise, como se esse fosse o principal problema, né? E não o fato das pessoas estarem expostas a mais uma vulnerabilidade entre tantas que elas vinham passando. Então, acho que é ter esse olhar para o texto da Júlia e da Janina um pouco, acho que nesse sentido. E o Vitor faz a reflexão da construção de capacidades estatais, né, que também dialoga muito lá com o que ele estudou na dissertação dele. E eu acho que até o nosso olhar no início ele era muito por oportunidades, muito para o projeto Oportunidades, porque essa é a nossa maior dor aqui em Dourados. Eu já conversei com a Thaís, inclusive, várias vezes, em vários momentos que eu encontrei ela, e o Diogo também, cobrei deles isso. Mas o Migracidades é um projeto muito frágil, né, para falar a verdade. Ele é um projeto que já fiz essa crítica publicamente lá em Brasília. Ele é um projeto que dá um selo da ONU, que no final das contas é um selo da ONU, para um município que não precisa fazer nada a não ser responder um questionário bem. Então, se você responder bem o questionário, você não precisa comprovar nada. Não tem uma visita in loco para verificação. Você responde o questionário. Se você respondeu as 10 dimensões da governança migratória bem, você vai ter o selo da OIM. Depois você vira para a tua comunidade, para a imprensa local, e fala, olha, eu tenho um selo da ONU de boa governança migratória. E na prática, você pode até ter uma boa governança migratória, mas na prática não precisa ter. Né? O instrumento do Migracidades ele é muito frágil. Então, ele não faz, eu acho que essa sacada do Vitor é interessante da gente colocar também de como que pode transformar ele num instrumento aí de, né, construção de capacidades para além daquele curso, que é um curso online que os servidores públicos podem fazer, mas a gente sabe que construção de capacidades estatais vai muito além do que somente isso, né? Então, acho que seriam essas as duas questões centrais aí para a gente olhar na revisão do trabalho. No mais, enfim, a Elo foi parceira aí desse projeto durante muito tempo, continua sendo, primeiro lá no grupo de estudos, depois, vai lá Ju, valeu, e depois no projeto de extensão. Então, para mim é um momento de muita felicidade fechar esse ciclo, né, conseguir concluir a graduação fazendo um trabalho sobre um tema que ela se dedicou tanto tempo e, como ela mesma falou, um tema que ela tinha interesse mesmo antes de iniciar a graduação. Então, fico feliz e honrado com isso. E por caminhos outros, né, a Elo está trabalhando com o tema, né, Elo? Ela não está trabalhando em uma agência humanitária no momento, ela está trabalhando, né, no PicPay, na PicPay, sei lá qual é a forma mais adequada de falar, mas dentro da JBS, trabalhando diretamente com parte do público que ela atende, mas principalmente por isso que ela foi deslocada para lá, que são os trabalhadores venezuelanos, alguns haitianos e outros migrantes que tem lá dentro também. Então, né, como a Adriana falou, o projeto, ou os projetos, eles algumas vezes auxiliam nesse processo mais linear de terminar a graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado,
mas às vezes eles também vão auxiliando nessas outras oportunidades que surgem, que no caso dela surgiu muito rápido e surgiu aí num contexto muito importante, que é também de poder ter essa sensibilidade dentro de uma empresa, né, Vitor, que não é o local mais agradável, como a gente, infelizmente, bem conhece. E aí, graças a Elo, a gente esteve lá, né, no finalzinho do mês passado, numa ação dentro da própria JBS, em parceria com outras instituições, e muito provavelmente a gente vai estar lá aí nas próximas semanas desenvolvendo outras atividades. Então, mesmo que ela não esteja diretamente vinculada agora a uma organização humanitária ou uma organização internacional, ela já está certamente levando esse nosso trabalho lá para dentro também. Adriana e Vitor, eu mandei no WhatsApp de vocês o link para a gente sair para uma sala paralela para fazer a conversa sobre a deliberação. Daí a gente não precisa pedir para as pessoas saírem da sala, aquele movimento todo descoordenado que algumas vezes acontece. Aí a gente vai para lá e volta aqui depois. Podemos fazer assim? Ok. Valeu.